O vinho, parte 1. O vinho é uma bebida mundialmente apreciada. O aroma anuncia o sabor do vinho, que, quando em contato com as papilas gustativas, ativam nosso paladar e o aguça. Antes de experimentá-lo, porém, devemos estar prontos para distinguir os variados tipos e saber com qual comida cada um combina, para ter harmonia entre os sabores. O vinho é uma bebida natural. Por definição, ele é resultado da fermentação das uvas, que acontece quando as leveduras, que são fungos microscópicos presentes na casca da uva, penetram no fruto e transformam os açúcares da uva, glicose e frutose, em álcool etílico e gás carbônico. O açúcar da uva, acrescido das leveduras, esses micro-organismos, são iguais ao álcool etílico, que mais o gás carbônico, mais a energia, nos dão o vinho. A cor. O vinho tinto é aquele tipo de vinho mais comercializado no mundo. É elaborado a partir de variedades de uvas de coloração avermelhada ou roxa. O vinho branco é elaborado a partir da fermentação de uvas brancas ou escuras também, mas aí sem o uso da casca. O vinho rosé pode ser uma combinação da preparação tinta com a preparação branca, mas também pode ser elaborado com uvas escuras, que liberem pouca coloração no processo de fermentação. Esse processo passa a ser mais rápido, para que o vinho rosé não seja tão encorpado e tão escuro. Teor de açúcar. O vinho seco, o bruto, a cada litro é adicionado até 5 gramas de açúcar no preparo. O vinho meio seco, a cada litro é adicionado entre 5 e 20 gramas de açúcar no preparo. Já o vinho suave, a cada litro é adicionado mais de 20 gramas de açúcar no preparo. Por isso, os vinhos suaves são sempre os mais doces. Tipos de uvas e vinhos. Cabernet Sauvignon é o tipo de uva mais utilizada na produção de vinhos no mundo todo. Os vinhos produzidos são geralmente de mesa, tintos e secos, e equilibrados no amargor e no aroma. Harmoniza bem esse tipo de vinho com queijos fortes e carnes vermelhas. Malbec, a uva do tipo de vinho mais encorpado e amargo que o Cabernet. Par perfeito para o churrasco e um bom pedaço de picanha. Merlot é semelhante a Cabernet, porém proporciona um aroma mais frutado e sofisticado. Combina bem com massas, molhos encorpados e aves. Tannat, uva do vinho que possui coloração intensa e sabor característico. Esse vinho combina com gorduras e pratos bastante encorpados e condimentados. Pinot Noir pode ser usada para elaborar vinhos de mesa ou espumantes, pois é suave e muito delicada esse tipo de uva. Adequado para queijos leves, o vinho dela pode ser usado com carne de porco, salmão
e frutos do mar. E o Chardonnay, que é o tipo de uva branca considerada uma das mais nobres na elaboração de vinhos de mesa e espumantes. Também é usada na elaboração de champanhes, pratos à base de aves, como galinha ou peru, e peixes ou frutos do mar, formam uma ótima pedida para um vinho Chardonnay. Curiosidade: girar a taça de vinho é bobagem? Pois é, girar o vinho antes de degustá-lo é um hábito bem comum. Porém, não se trata apenas de um ritual. É uma parte importante, pois o giro do vinho no copo libera os seus compostos aromáticos e, ao revestir as paredes da taça com o vinho, aumenta a exposição com o ar, o que faz com que as partículas responsáveis pelo aroma do vinho se desprendam com maior facilidade. Esse ato faz com que libere o perfume à medida em que o vinho interage com o oxigênio, e aí o seu paladar fica mais macio e agradável. A história. De forma simples, pode-se definir vinho como uma bebida alcoólica elaborada a partir da fermentação do sumo ou mosto da uva. Dependendo do país ou da região, existem legislações específicas que versam sobre isso. No Brasil, por exemplo, a legislação define que é considerado vinho a bebida obtida pela fermentação alcoólica de mosto de uva sã, fresca e madura, sendo proibida a aplicação do termo a produtos obtidos a partir de outras matérias-primas. Ou seja, é considerado vinho apenas a fermentação da uva. Outra matéria-prima não é considerada vinho. Já na União Europeia, a legislação diz: o vinho é legalmente definido como produto obtido exclusivamente por fermentação parcial ou total de uvas frescas inteiras ou esmagadas, ou de mostos. Dessa maneira, bebidas que são obtidas através da fermentação de outros frutos que não a uva, como a maçã, por exemplo, não podem ser definidos somente como vinho. E aí eles são conhecidos de forma genérica como vinhos de fruta, como é o caso da cidra, né? Que é feita da maçã. O vinho permeia toda a história da civilização humana. Não existe um consenso de quando exatamente ele tenha sido inventado ou descoberto, mas alguns arqueólogos afirmam que a bebida remonta ao período de muitos anos. A data mais comumente aceita para o início da história do vinho é de muitos 1000 anos, no território que abrange a atual Geórgia, mais precisamente na região do Cáucaso, onde foram encontrados vestígios das mais antigas vinhas cultivadas no mundo. Evidências arqueológicas apontam que, mais ou menos nesse mesmo período, já existia o cultivo de vinhas também no Irã, na Turquia e na China. Tipos de vinho. Vinho de mesa são aqueles produzidos com as chamadas uvas de mesa. Uvas de mesa são as que a gente compra como fruta para colocar numa mesa, mais comumente da espécie Vitis labrusca. Podem ser comercializados em garrafas convencionais, em garrafões de 4 a 5 litros
ou até mesmo em embalagens como as utilizadas para sucos e leites. Quando comparados aos refinados vinhos finos, os vinhos de mesa apresentam qualidade bastante inferior, além de menor complexidade aromática e de sabores. São vinhos mais simples, mais baratos, com menos aroma e um sabor mais inferior. Vinhos finos. Os vinhos finos são aqueles elaborados com uvas da espécie Vitis vinifera, seguindo regras de produção específicas, resultando em uma bebida de alta qualidade, com grande complexidade aromática, de textura e sabores. Tem muito aroma, tem textura e tem sabores indescritíveis. Os vinhos finos podem ser elaborados com apenas um tipo de uva, sendo conhecidos como varietais, e são geralmente os muito caros. Vinho tinto é um dos tipos mais populares de vinho. É elaborado a partir da fermentação das variedades de uvas tintas, onde as cascas das uvas permanecem em contato com o mosto durante o processo de maceração, dando à bebida sua característica coloração tinta, que pode variar entre o rubi e o violáceo. Na fabricação do vinho tinto, as cascas das uvas entram em contato com o mosto, né? E por isso o vinho se torna bem escuro. Vinho branco é um favorito entre os amantes de vinho, por seu frescor e leveza. Pode ser elaborado a partir de uvas brancas ou tintas, sendo que durante o processo de fermentação, o mosto não tem contato com as cascas, daí ele não se tornar escuro, porque a casca é que deixa o vinho escuro. Então, ele não tem contato com as cascas, onde se encontram os polifenóis que conferem a coloração tinta ao vinho. A coloração do vinho branco pode variar desde o amarelo pálido, com nuances esverdeadas, até o dourado, com nuances âmbar. Vinho rosé, também conhecido como vinho rosado, é um tipo de vinho que cada vez mais vem ganhando mais espaço na taça dos enófilos, os amantes de vinho, né? Sua belíssima coloração rosada, que pode variar desde o coral pálido até o púrpura intenso, deriva de um processo de vinificação específica. Os métodos mais comuns na produção de vinhos rosés são a prensagem direta, onde as uvas tintas são prensadas de maneira delicada, a maceração curta, o tempo, da maceração curta, que segue o método de produção dos vinhos tintos, mas as cascas ficam em contato com o mosto por apenas um breve período de tempo. Por isso ele é rosado, ele não chega a ser escuro. A sangria, o corte e a cofermentação. Vinho de sobremesa caracterizam-se por uma elevada doçura no paladar. São rótulos mais concentrados, onde o açúcar proveniente da uva não é completamente transformado em álcool, apresentando um nível de acidez equilibrado e um teor alcoólico mais alto. Vinho fortificado
também conhecido como licoroso, faz parte da categoria dos vinhos de sobremesa. O expoente mais conhecido nessa categoria, com certeza, é o vinho do Porto de Portugal. Vale destacar também o Xérez, da Espanha. No processo de fortificação, as uvas são colhidas e vinificadas, como em qualquer vinho seco, mas a fermentação é interrompida antecipadamente com a adição de um aguardente conhecido como álcool vínico. O mosto, então, atinge um determinado grau alcoólico, onde as leveduras são mortas antes de o açúcar ser completamente consumido. Como consumir? Harmonizar vinhos pode parecer uma tarefa difícil, mas não precisa ser tão complicada. Uma maneira fácil de combinar a bebida com os pratos é guiar-se pelo tipo de vinho. Vinhos tintos leves combinam bem com massas ao molho vermelho, como bolonhesa. Vinhos tintos de corpo médio, um pouquinho mais pesados, são ótimos companheiros para risotos. Os vinhos tintos encorpados harmonizam bem com carnes vermelhas grelhadas e carnes de caça. Vinhos brancos leves acompanham bem saladas, peixes e frutos do mar. Vinhos brancos aromáticos são bons companheiros para pratos picantes, como o das culinárias indiana e tailandesa. Vinhos brancos mais encorpados harmonizam bem com massas ao molho branco e molho de queijo. E os vinhos rosés são bastante democráticos, funcionando bem como aperitivos, mas também acompanham bem entradas, saladas, massas e peixes. Benefícios: de alimento e fonte energética dos trabalhadores do campo no mundo pré-industrial, o papel benéfico do vinho na ração diária do homem ganhou a infalibilidade científica quando, já na idade contemporânea, buscou-se entender como os franceses, que notoriamente fumavam e eram sedentários, apresentavam índices impressionantemente mais baixos de doenças cardiovasculares. O que ficou conhecido como paradoxo francês viria a comprovar que o vinho ingerido diariamente com moderação reduz significativamente o risco de problemas cardiovasculares. A esse estudo se somaram, nos últimos 30 anos, centenas, se não milhares, de outros trabalhos científicos comprovando que o vinho ingerido diariamente e sem excessos é capaz de reduzir o risco de inúmeras enfermidades. Insaciável em seu afã de chegar a uma resposta definitiva sobre tudo, a ciência passou a investigar o que o vinho tinha de tão especial e descobriu que o mosto da uva continha quantidades elevadas de antioxidantes, com destaque para o hoje famoso resveratrol, e que, combinado com o teor alcoólico moderado do vinho, potencializa seu efeito benéfico à saúde do homem. O que a ciência não conseguiu explicar em seu esforço de decomposição do vinho foram seus componentes metafísicos. Os elementos químicos, eles não conseguiram explicar. São incapazes de explicar a personalidade do vinho, do mesmo modo que o sequenciamento genético
ainda não conseguiu decifrar a última dimensão da natureza humana, isto é, a sua consciência. O vinho na Bíblia. Na Bíblia, as referências ao vinho são muitas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, encontramos logo no primeiro livro, o de Gênesis, 2 textos. O primeiro com Noé cultivando uma vinha. Noé adormeceu com uma bebedeira e o filho Cã entrou na sua tenda e viu a sua nudez e foi amaldiçoado. E há outro texto em que as filhas de Ló o embebedaram para poderem ter relações com ele e terem a sua descendência. Essas narrações feitas por Moisés no livro de Gênesis têm finalidade de diminuir para aquele povo que estava com Moisés, diminuir os cananeus, os moabitas, os amonitas, com os quais Israel tinha relações tensas, e mostrar que esses povos descendiam de relações incestuosas, já que o incesto é, para a Bíblia, um dos pecados mais aberrantes. Então, Moisés conta isso tudo para que eles percebam que esses povos não vêm de uma descendência santa como Deus queria, mas sim de relações incestuosas. O vinho está bem presente também no Novo Testamento. Assim, o apóstolo Paulo indica vinho ao seu discípulo para melhorar a sua saúde. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5, versículo 23. No Evangelho, acusam Jesus de comilão e beberrão. Escandalizavam-se com sua atitude, mas Jesus diz que eles não aceitam ninguém e que, por mais que fizessem, eles sempre estavam contra. Quando eles viram João Batista, porque João não comia nem bebia, eles diziam que era o demônio. E aí veio Jesus e come e bebe, e eles chamavam de comilão e beberrão. Então, eles nunca estavam contentes. E por isso, Jesus, sabendo como eles eram, eles se escandalizavam com essas coisas, ele condenou aquela geração, porque ele conhecia esses homens. Eles eram cínicos e céticos. E Jesus condenava seu estilo de vida, que era cômodo, seguro e egocêntrico. Eles só pensavam neles. Judaísmo. Tão importante quanto no catolicismo, o vinho na religião judaica apresenta um sentido completamente diferente, já que os judeus não aceitam a imagem de Jesus como Filho de Deus. Mas a Bíblia conta que, após descer da arca, Noé plantou uma videira para celebrar a vida, e desde então o vinho simboliza a alegria. Para os judeus, a bebida é uma forma de bênção e é consumida em diversas ocasiões. Ele serve como uma espécie de fio condutor das comemorações judaicas. Na Páscoa, deve ser tomado 4 cálices, nos casamentos, 2, e nas circuncisões, 1. O início do sabá, depois do pôr do sol da sexta-feira, que vai até o pôr do sol do sábado, é marcado por uma taça de vinho, assim como na cerimônia de bênção recitada sobre o vinho, para santificar o sabá ou outra festa judaica.
e na cerimônia que assinala o final do sabá também. Mas não é só nas alegrias que o vinho é lembrado. Nos antigos funerais, um cálice de consolação, composto por 10 taças de vinho, era servido aos parentes mais próximos do falecido. Os vinhos e demais alimentos consumidos pelos judeus, especialmente pelos mais ortodoxos, têm que ser apropriados e é necessário que alguns critérios de produção sejam obedecidos. Não é permitido que sejam usados frutos nos 3 primeiros anos de plantio da videira. Apenas a partir do 4º ano é que elas estarão aptas a produzir um vinho puro. A cada 7 anos, o vinhedo precisa de 1 ano de descanso. Além disso, desde o momento em que as uvas são prensadas até o engarrafamento do vinho, o caldo não pode ser tocado por ninguém que não seja judeu. Todas as substâncias utilizadas na fabricação da bebida também devem ser apropriadas e o processo todo é acompanhado por um rabino, a fim de garantir o cumprimento das leis. Na verdade, os judeus tinham milhões de leis e regras e normas, e até nisso nós podemos perceber. A Bíblia fala bem e mal do vinho. Como a Bíblia conta experiências concretas da vida, ela tem 2 maneiras nos 2 testamentos de falar sobre o vinho e bebidas alcoólicas, negativa e positiva. Vinho e frumento, que é o trigo, constituem os 2 elementos da alimentação completa e indicam a vida, a bênção que vem de Deus. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra e fartura de trigo e mosto. Gênesis 27, versículo 28. Faz parte do oferecimento agradecido por Deus. Com um cordeiro, oferecerás, Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. Êxodo 29, versículo 40. O vinho também dá alegria ao coração do homem. Deus, Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho, que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Salmo 104, versículos 14 e 15. No Novo Testamento, onde as referências ao vinho são menores, encontramos Maria e Jesus que abençoam as bodas de Caná com o milagre do vinho, que foi o primeiro milagre de Jesus citado no Evangelho de João. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João 2, versículo 11. O próprio Jesus bebe vinho e por isso é criticado. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Isso está em Mateus 11, 19 e em Lucas 7, 34. Mas a quem hei de comparar esta geração?
é semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Mateus 11, versículos 16 a 19. Eles sempre reclamavam de João Batista e depois de Jesus. Mas Jesus veio para pecadores. Ele buscava os pecadores, aqueles que eram odiados e rejeitados. Ele participou de banquetes com publicanos e outros que eram ricos, mas não levavam uma vida justa. Esses publicanos, esses ricos, ele ia em banquetes com eles, mas sabia que eles não levavam aquela vida que agradava a Deus. Alguns seguiram-no, como Mateus e Zaqueu, que se converteu deixando de explorar o povo. Mateus era um publicano e era odiado pelo povo, mas ao chamado de Jesus passou a segui-lo imediatamente. E Zaqueu, que tanta curiosidade tinha de ver Jesus, explorava o povo, era um publicano também, o chefe, explorava o povo, mas ao receber Jesus, ele foi convertido. E aí ele diz a Jesus que devolveria 4 vezes mais aquilo que pegou das pessoas. Nós conhecemos a história. O Evangelho de Jesus, segundo João, fala do primeiro milagre de Jesus num casamento em Caná da Galileia, em que transformou água em vinho. João 2, versículos 1 a 11. As festas de casamento naquela época duravam cerca de 1 semana e era obrigação da família hospedar os convidados e alimentá-los. Nessas festas vinham pessoas de todos os lugares. No versículo 3 dessa passagem, nós somos informados de que o vinho da festa havia acabado. Como o vinho fazia parte da cultura hebraica e era essencial nas festas, o fato de ele acabar era considerado uma vergonha para os noivos, para a família dos noivos. Então, a pedido de Maria, Jesus ordena que os serviçais enchessem os potes com água e assim o fizeram, passando a servir vinho sem que Jesus sequer tocasse na água. Eles encheram tudo com água, conforme Jesus mandou, e ao servir, viram que era vinho. João, ao escrever o seu evangelho, ele tem apenas a única intenção de provar que Jesus era Deus, o próprio Deus encarnado. E citando esse milagre entre os 7 escolhidos por João, ele nos prova que Jesus é Deus, porque ele é soberano e pode todas as coisas, quebrando qualquer lógica humana. Porque difícil é uma pessoa ou mesmo a ciência transformar a água em vinho, a substância, e somente Jesus poderia fazer como Deus. Aprendemos também que o milagre só pode vir depois da palavra. Somente a palavra de Deus é capaz de produzir milagres, como os que foram descritos na Bíblia e que devemos crer.
Ele transformou água em vinho, curou doentes, expulsou demônios, ressuscitou mortos e, por fim, realizou o maior milagre de todos, a expiação na cruz do Calvário. E para provar que Jesus era Deus e a palavra de Deus, o Verbo, João começa seu evangelho com: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1, versículos 1 a 5. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não nasceram de homem, de mulher, de relação, mas nasceram espiritualmente de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1, versículos 10 a 14. Sabemos, portanto, que Jesus é Deus, que ele se esvaziou, tomou forma de homem, puro, sem pecado, e veio, na plenitude dos tempos, quando coube a Deus mandá-lo, cumprir a vontade do Pai no plano de redenção de Deus para salvar pecadores. Deus tinha um plano de redenção para que muitos fossem levados à sua presença, retornassem à sua presença através de Jesus. Ele transformou água em vinho, seu primeiro milagre citado nos evangelhos, no Evangelho de João, algo que ninguém, nem a tão avançada ciência de hoje, consegue fazer. Mas ele fez. Por quê? Porque ele é o Senhor da criação e tudo foi feito por ele e para ele. Ele controla as leis da física, as químicas e tantas outras, porque ele é Deus. E ele veio para nos redimir e perdoar nossos pecados através do seu sacrifício e da sua morte na cruz. Será que temos noção de quão grande foi o seu amor por nós? Morrendo por nós? Será que temos sido gratos o suficiente? Será que temos não só a esperança, como a certeza de que ele voltará e está às portas? Será que estamos vigiando e nos alegrando na esperança de estar para sempre com ele?